que o Senhor vier, no dia que o Senhor vier e nos levar para junto dele, e ali juntos podemos louvar, engrandecer o nome de Deus. Que maravilha será isso, que coisa transbordante será esse sentimento de estarmos todos juntos no céu. Eu quero começar nessa noite com uma história para os irmãos. Uma cidade pequena, à beira de um rio. Uma cidade que vivia um momento muito bom na sua história. Uma cidade onde muitos passavam por ali, muitos faziam negócios e a cidade crescia dia após dia. Como era bom, como era aquela cidade, era bem vista diante daquela região toda. Mas um belo dia, vem um terremoto e destrói completamente aquela cidade. Uma cidade que era produtiva, uma cidade que era daquela região bem vista, onde todos faziam seus negócios, hoje não existe mais nada dela. 61 depois de Cristo, essa igreja, essa cidade, ela comporta uma igreja, a igreja de Colossos, ou a cidade dos Colossenses. Uma cidade devastada por um terremoto que acaba com tudo que a cidade tinha. E lá existia uma igreja. Ali estava a igreja de Colossos. Abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. E vamos ler os versículos de 9 a 12. Esse era o quadro daquela igreja naquele momento de Paulo, no momento que Paulo estava ali viajando pelas cidades, em suas viagens. Epáfras, um amado conservo, ministro de Cristo, vai a Paulo e diz, e conta a situação dessa cidade. E Paulo diz o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Vamos orar? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, estamos em Tua presença, Senhor, nessa noite. Te suplicamos as Tuas misericórdias, ó Pai. Senhor, nesse momento a Tua palavra está diante de nós. E te pedimos, ó Senhor, que nesse momento Tu venha iluminar as nossas vidas, que nos trazendo entendimento, Senhor, para a Tua palavra. Senhor, que cada um aqui presente tenha esse desejo nessa noite, de entender a Tua vontade para a vida deles. Tudo isso nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós já sabemos que a igreja de Colossos, ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo estava num momento difícil da vida dele, mas mesmo assim, o evangelho consegue chegar àquela pequena cidade devastada. Agora, não mais uma cidade
de grandes passagens de ônibus, de grandes negócios, mas agora uma cidade totalmente devastada. Mas chega ali no Vale do Lico a presença do Senhor Jesus através daquela igreja. Epáfras, ele, segundo alguns estudiosos, dizem que ele era o pastor daquela igreja, e ele vai ao encontro de Paulo. Paulo, um grande bandeirante do cristianismo. Epáfras foi quem levou o evangelho àquela cidade e traz a Paulo um relatório caloroso acerca da resposta inicial dos colossenses ao evangelho e da sua continuidade, lealdade a ele. A situação da cidade de Colossos era muito difícil e agora estava pior, pois estava em declínio. Mas uma cidade em declínio, ela se ergue, ela é lembrada, mas não pelaquilo com qual aquelas pessoas que moravam fizeram, mas sim pela presença e pela grande força do evangelho naquela cidade. A igreja de Colossos, embora plantada numa cidade sem proteção e ela sendo provavelmente uma congregação pequena, experimentou grandes milagres e exerceu notória influência nessa região. Tudo o que aconteceu com a igreja de Colossos, Paulo ficou sabendo, e ele começa dizendo exatamente no texto que nós lemos, no versículo 9, não cansamos de orar por vós. Apesar de Paulo estar preso, algemado, no corredor da morte, na sala do martírio, com o pé na sepultura e a cabeça próxima da guilhotina de Roma, ele não concentra sua oração nas urgentes necessidades físicas e materiais. A situação dos cristãos em Colossos era muito difícil, na beira da pobreza e da escravidão. Mesmo assim, Paulo não pede a Deus saúde para ele, nem libertação, nem mesmo prosperidade. Ele concentra suas orações nas bênçãos espirituais e não nas materiais. O que mais empolga na alma de Paulo são os assuntos espirituais. Isso é o que deve empolgar também os nossos corações. O que deve empolgar as nossas almas deve ser mais os assuntos espirituais do que os materiais. Eu quero levantar uma questão a respeito de como tem sido esse desejo da nossa alma em relação ou às coisas materiais ou às coisas espirituais. Quanto das nossas petições que normalmente apresentamos a Deus são próximas daquelas que Paulo e o próprio Cristo fazia. Por exemplo, 80 a 90% das nossas petições pedem a Deus boa saúde, recuperação de uma doença, segurança na ida e vinda de nossas casas, um bom emprego, sucesso nas provas, as necessidades emocionais dos nossos filhos, sucesso na solicitação de um financiamento de uma casa, de um carro e muito mais coisas desse tipo. Quanto das nossas orações giram em torno dessas questões equivalentes? Muitos não param para refletir sobre isso. Muitas vezes as nossas orações estão sobre essas questões. A gente não tem o costume de muitas vezes orar por aquelas pessoas que até mesmo nós não conhecemos. Muitas vezes as nossas orações, elas se tornam orações egoístas. E elas não devem ser assim. A exemplo de Paulo, ele não conhecia os cristãos daquela cidade, daquela igreja de Colossos. Ele nunca tinha visto aqueles cristãos face a face. Mas ele diz, não cansamos de orar por vós. Nossas orações devem ser direcionadas também para aqueles que não vimos, que nunca vimos. Ora, nossas orações devem tocar o mundo inteiro. Quantos de nós paramos alguma vez para orar, colocamos os nossos desejos de lado
e pensamos naquelas pessoas que estão no mundo inteiro, na situação do mundo que é hoje. Deise cantou sobre aqui o desejo de estar com Cristo. E eu quero dizer aos irmãos que a vinda de Cristo está próxima. O que a gente vê no mundo de hoje são guerras. Hoje, o que a gente vê é uma insensibilidade com o ser humano. E isso, Cristo já escrevia em sua palavra. Isso é o princípio das dores. E o que você está fazendo? Você está diante da televisão, vendo esse tipo de situação, e está fazendo o quê? Será que você não pode parar um minuto assim que você termina de assistir o seu jornal e dizer: Senhor, eu quero orar por esse país, por esse governante, por esse líder, que não está buscando a paz, mas está buscando a destruição, a guerra. Será que a gente não está esquecendo disso? Ou a gente está sendo insensível diante dessas notícias que a gente vê diante da televisão? A nossa oração, ela pode influenciar o mundo inteiro. Pela oração podemos ser uma bênção para as pessoas que jamais nos viram. E eu trago para a nossa realidade. O que é que acontece no Brasil hoje? Existem sinais de uma grande recessão dentro do Brasil. Um problema sério financeiro. Estourou aí agora a Petrobras, um rombo enorme. E o que é que a gente está fazendo com isso? A gente está criticando, a gente está apontando. Mas quantos estão de joelhos orando por a mudança dessa situação? A gente está diante de uma situação crítica no nosso país. Uma situação difícil. E o que é que a gente está fazendo, meus irmãos, meus queridos? Muitas vezes estamos reclamando, murmurando. E qual deve ser o nosso papel como cristão? Estar de joelhos, orando. Em muitos momentos das nossas orações, giram em torno da nossa família, da igreja que frequentamos. Com isso, nosso mundo fica muito pequeno e egocêntrico. Precisamos direcionar nossas orações mais pelos outros. Paulo não conhecia face a face os irmãos da igreja de Colossos, mas orou sem cessar. A gente não conhece o povo que está depois do Atlântico. A gente não conhece aquele povo. Pode ser que alguém que já viajou conheça, mas conhecer mesmo, sabe, de viver um pouco mais aquilo, a gente não conhece. E você tem orado por esse povo. A perseverança na oração é o que Deus requer de nós. É importante a gente estar orando sempre. A oração é o oxigênio que alimenta a alma. Embora temos muitas preocupações na mente, nosso foco deve ser rogar a Deus em favor das outras pessoas, e isto de forma intensa e perseverante. A gente está passando por problemas, a gente tem dificuldades, e o que a gente faz? O que muitas vezes nós fazemos é dizer a Deus: Deus, eu não quero isso, eu quero do meu jeito. Mas a gente, quando se coloca diante de Deus em oração e espera no Senhor, a resposta dele vem para mudar a sua vida, para mudar uma situação de um estado, de uma cidade, de um país, de uma região. Mas qual seria o significado dessa oração perseverante? Prestem atenção. Pela manhã, coloco a minha roupa, agradeço a Deus por vestir-me com a justiça de Cristo. Ao tomar banho pela manhã, peço a Cristo para me limpar dos meus pecados. Quando tomo o meu café de manhã, agradeço a Cristo por Ele ser o pão da vida. Quando limpo a minha casa, peço a Cristo para ser misericordioso e limpar as casas do mundo inteiro da impureza do pecado. Quando falo com as pessoas durante o dia, peço a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo e suprir as suas necessidades pessoais. Quando vejo uma multidão de pessoas andando pelas ruas, oro pela salvação dessas pessoas e de outras que perambulam pelas ruas em todo o mundo. Você já pensou nisso?
A nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão desgastante, que a gente não para perceber essas coisas. Eu digo que, não que seja uma regra, mas eu acho que é o essencial. O cristão, ele precisa orar pelo menos 5 vezes ao dia. De manhã, quando acorda, quando toma o seu café, quando almoça, quando janta e quando vai dormir. Você calculou o tempo de cada oração dessa aí agora na sua mente? Rapidamente. Pense quanto tempo você leva em cada oração dessa. Pequenos minutos ou até segundos. Tem gente que levanta de manhã, faz Senhor, muito obrigado por isso, em nome de Jesus, amém. Tem gente que brinca no meio da oração do almoço, diz em nome, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E não leva nem 5 segundos para dizer isso. Você precisa dedicar mais tempo à oração. Foi isso que Paulo estava fazendo lá pelos Colossenses. Dedicando tempo à oração. Você precisa enxergar os que estão ao seu redor. Você precisa enxergar o local onde você está inserido. Você precisa enxergar o mundo em que você vive. As nossas orações, elas não podem ser egocêntricas. Eu não posso pensar só em mim, eu não posso pensar só na minha igreja, mas eu preciso pensar na minha oração, como a igreja pode alcançar esse mundo. Dentro da esfera espiritual, Deus deseja que o seu povo viva de forma plena, não com mesquinhez e pobremente. Deus tem para nós a plenitude. Por isso Paulo busca confiantemente essa plenitude para os de Colossos. Ele diz aí no versículo 9, você pode acompanhar comigo. No versículo 9, mais uma vez, ele disse: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Que sejais o quê? Cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo pedia para aquele povo de Colossos pleno conhecimento, toda a sabedoria, todo o conhecimento, inteiro agrado a Deus, toda boa obra e todo o poder. Essa é a oração que Paulo estava fazendo. Paulo ora para que os cristãos conheçam a vontade de Deus e tenham poder para realizá-la. Entretanto, o conhecimento não é do gênero gnose misteriosa, que os mestres gnósticos pretendiam ter para com seus iniciados. A igreja de Colossos, ela estava ali, mas ela estava sendo banhada e muitas vezes ela estava sendo tomada ali como um dilúvio de algumas ideias do gnosticismo. Ao contrário disso, é uma compreensão profunda da natureza da revelação de Deus em Jesus Cristo. E muitas vezes nós hoje, dentro da nossa igreja, muitas vezes quando a gente sai daqui, desse encontro, não da igreja estrutura, mas da igreja eclesia, da igreja ajuntamento, da igreja daqueles que foram chamados para fora, chamados para sair da sua casa e se reunir como igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. A gente precisa ter essa compreensão de que a nossa busca é na profundeza da natureza da revelação de Deus em Jesus Cristo. O cristão deve sentir a necessidade de conhecer a vontade de Deus, mas não só de conhecer, mas de transbordar desse conhecimento. Paulo pedia isso a Deus. Paulo dizia: eu preciso que esse povo possa entender qual é a vontade tua, Pai, para esse povo, para essa igreja. Qual é a vontade de Deus para esta igreja? Será que você tem orado? Meu irmão, minha irmã, povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, você tem orado por isso? Você tem pedido a Deus, para Deus mostrar qual é a vontade dEle para essa igreja? Você é membro dessa igreja, você é parte dessa igreja. Você já orou por isso?
O cristão deve sentir a necessidade de conhecer a vontade de Deus, mas não só de conhecer, mas de transbordar desse conhecimento. A vida cristã não deve ser vivida na dimensão da mediocridade, e sim na plenitude. E a oração é conhecer plenamente a vontade de Deus. A busca por esse conhecimento não é para persuadir a Deus para que faça aquilo que queremos, todavia é para descobrirmos o que Ele quer que realizemos. A minha oração, ela não tem que ser para obrigar ou para pedir a Deus fazer algo que eu quero, mas é para que Ele realize a vontade dEle na minha vida, na vida da igreja. O propósito da oração não é falar muito, mas escutar mais. Eu até brinco dizendo que se Deus quisesse que a gente falasse muito, Ele nos dava 2 bocas, mas Ele fez o quê? 2 ouvidos e 1 boca. Já é difícil controlar uma, imagine 2. É sério. Tiago fala sobre isso. É difícil controlar a língua. Mas a gente precisa escutar mais. E nas nossas orações a gente só fala, a gente só pede. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, vai ali, Senhor, faz isso. Ah, mas eu tenho que orar incessantemente, só pedindo. Pare um pouco, escute. O Senhor quer falar com você hoje. O Senhor quer falar com você todos os dias. Pare, escute. Quando escutamos mais, conhecemos mais da vontade de Deus para nós. E conhecer a sua vontade é vital para o crescimento espiritual. Essa é uma época que as pessoas querem sentir mais e não pensar. Elas buscam mais experiências e não conhecimento. Tem um livro que eu gosto muito, que isso tem feito uma diferença na vida de algumas pessoas e foi feito uma diferença muito grande na minha vida. O livro de John Stott que diz: crer é também pensar. John Stott ressalta que hoje a busca pelo sensorial é maior do que o racional. As pessoas querem hoje viver uma vida ou viver um cristianismo só, sabe, sensorial. Eu quero sentir, sabe, eu preciso pular, eu preciso cair, eu preciso fazer alguma coisa para que eu sinta Deus em mim. Mas Deus é racional. A nossa fé é racional. John Stott fala isso no seu livro. A nossa fé é racional. Nossa fé, ela não pode ser credulidade. Eu não posso crer numa coisa sem pensar, sem saber o que eu estou fazendo. Credulidade é isso. É viver uma vida acreditando em tudo e achando que aquilo é tudo legal, é tudo massa. Aquilo tudo leva a Deus. Eu preciso pensar. Tudo o que precisamos encontramos nas Sagradas Escrituras. Tudo que o homem deve saber encontra-se escrito nela. Não devemos buscar a vontade de Deus fora das Escrituras. Na consulta a pessoas iluminadas, a vontade de Deus é revelada nas Escrituras. Eu digo a vocês, meus irmãos, que Deus fala com cada um de vocês. Cada um de vocês, Deus fala. Você tem o Espírito Santo dentro de vocês. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Você tem a essência de Deus, que é o seu Espírito, dentro de você. Deus mandou Jesus Cristo para morrer na cruz. O véu se abriu de cima a baixo. Você tem abertura, você pode falar com Deus. Você não precisa mais de ninguém para interceder por você. Não existe um sacerdote grande, um maior, com grande poder, ou que é um líder espiritual, sabe? Que ele tem mais contato com Deus. Não existe, meus irmãos. Você está direto ligado com Deus através de Jesus Cristo. Eu não preciso de pessoas iluminadas, porque a palavra de Deus é revelação dele para cada um de nós. Quando Paulo pede que transbordemos, ou no pleno conhecimento de Deus, a intensidade em suas palavras e o seu pedido é de um grau superlativo. Ou seja, está cheio. Na linguagem do Novo Testamento, cheio significa controlado por. Por isso que Paulo ora para que os cristãos sejam controlados pelo conhecimento da vontade de Deus. Você precisa orar pedindo a Deus, entendendo isso. Eu preciso estar cheio
Ou seja, eu preciso estar sendo controlado por esse conhecimento, que é a vontade de Deus. Paulo ensina à igreja o processo e o meio de chegar a esse conhecimento. Seria a sabedoria e o entendimento espiritual. São os critérios pelos quais distinguimos essa vontade das atraentes vontades contrárias àquilo que Deus quer. Sabedoria é olhar para a vida com o olhar de Deus. É ver a vida como Ele, como o próprio Deus a vê. E as prioridades que Ele tem. A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. Ora, se a sabedoria é a revelação de Deus, o entendimento espiritual fala da aplicação pormenorizada dessa revelação. Quem disse isso? Russell Shedd. E a aplicação dessa verdade é a capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus a cada situação da nossa vida. A sabedoria é algo que está revelado aqui na palavra de Deus. É aqui que você deve buscar para a sua vida respostas. Você precisa ser sábio. Você precisa buscar essa sabedoria que vem do alto, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E saber aplicar isso na sua vida. E o entendimento espiritual é aplicá-las isso. É deixar Deus, é você aplicar a vontade de Deus na sua vida. Ao pedir a Deus sabedoria e entendimento espiritual, pedimos que possamos entender as grandes verdades do cristianismo. E sejamos capazes de aplicar essas verdades às tarefas e decisões da vida cotidiana. Ao entender as grandes verdades do cristianismo, direcionamos nossas orações a alguns propósitos. Quais são os propósitos quando a gente entende essa verdade? Qual será o propósito dessas nossas orações? Combater as heresias. A igreja de Colossos sofria com o gnosticismo, que vinha como um dilúvio, algo que vinha para detonar a igreja, para acabar com a igreja. O gnosticismo era uma praga e continua sendo muito escondida hoje. Eu li um texto muito interessante na revista Ultimato que falava exatamente sobre o gnosticismo cristão. Ela está hoje no meio de nós. Estamos rodeados desses pensamentos que vão no sentido contrário ao que as Escrituras ensinam. O conhecimento de Deus é encontrado nas Escrituras e não nas ciências ocultas. As pessoas hoje, elas querem ser banhadas com esse inimaginável. Exatamente o gnosticismo. As pessoas hoje querem isso. Preste atenção, se você não enxerga isso em alguns cristãos. O outro propósito da nossa oração é viver de uma forma digna. A oração não é um escape da realidade. Não é apenas uma solitária meditação em Deus, mas também uma caminhada com Deus. Oração e ação caminham de mãos dadas. Oremos não para escapar da vida, mas para enfrentá-la. Viver para o seu inteiro agrado. Jesus já dizia: no mundo tereis aflições, mas o quê? Tem de bom ânimo, tem de alegria, porque Ele venceu e você pode vencer. É viver para o seu inteiro agrado. É uma vida digna. Vivemos para agradar a Deus em tudo. O outro propósito é frutificar em toda boa obra. As nossas orações, o cristão deve dar bons frutos. A nossa oração deve ser isso também. Pedir para que nós produzamos bons frutos. A união com Cristo deve dar bons frutos. João 15:8. A presença do Espírito Santo no seu coração se evidencia em frutos. Gálatas 5:22. O fruto não se trata de ação ou obra alguma que o homem possa efetuar para conseguir mérito aos olhos de Deus,
mas sim de atos tão cheios de amor, que quem os observa não pode explicá-los sem recorrer à operação de Deus na vida do cristão. Esse é o verdadeiro fruto. As pessoas olham para esse fruto e dizem: isso não pode vir se não for de Deus. Isso não é de homem, isso é de Deus. Por meio da oração somos capacitados por Deus a enfrentarmos os grandes desafios na vida cristã. E a gente volta a falar da perseverança, a forma de suportar as circunstâncias difíceis. Perseverança é paciência em ação. Perseverança é algo mais ou menos assim. É o soldado no campo de batalha, permanecendo em combate, mesmo quando as circunstâncias se mostram desfavoráveis. O cristianismo é diferente do estoicismo, uma filosofia grega que diz que o homem não pode mudar as coisas. O cristianismo não é nada disso. O estoico, ele trinca os dentes e atravessa as crises de forma determinada, mas sem alegria. O cristão não acredita em um destino cego, um determinismo. Ele entende que Deus é soberano e governa todas as coisas. O cristão, quando passa pelas coisas, não lamenta, não murmura, mas triunfantemente suporta as adversidades, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Tem um compositor cristão chamado George Matheson. Escreveu uma oração dizendo assim: não com muda resignação, mas com santo gozo, não só sem murmurar, mas com um cântico de louvor, aceito a vontade de Deus. O verdadeiro cristão, ele não passa pelas provações, pelas dificuldades murmurando, mas ele acredita que aquilo que ele está passando é a vontade de Deus na vida dele, porque algo Deus quer ensinar. Muitas vezes nós passamos por situações e muitas vezes colocamos a culpa no inimigo, mas a gente não está vendo que isso aí é prova de Deus na nossa vida. Isso é uma realidade, meus irmãos. A gente passa por provas. Provas são diferentes de tentações. E a gente precisa orar e pedir a Deus que Deus realmente nos revele, nos mostre essa diferença. E se muitas situações nas nossas vidas que nós passamos, que nós vivemos, é Deus querendo trabalhar algo na sua vida. É a vontade dele que ele quer realizar na sua vida. Esse comportamento de você permanecer firme, de você permitir que Deus trabalhe na sua vida, é o comportamento da longanimidade. Significa um ânimo espichado ao máximo. É a capacidade de perdoar em vez de revidar, abençoar em vez de amaldiçoar. Longanimidade é orar pelos inimigos, é orar pelos que lhe perseguem, é orar pelos que maquinam, que tramam contra você. Ser longânimo é capaz de suportar as pessoas de tal maneira que a sua antipatia, a sua malícia e crueldade não nos arraste para a amargura. Somente Cristo é capaz de nos capacitar com esse sentimento. Em nenhum outro você irá encontrar tal força e resignação. Momentos como esses estamos expostos diariamente. Mas aquele que vive em Cristo passa por esse deserto cantando, atravessa o vale de lágrimas cantando. Por fim, Paulo no versículo 12 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Oro para agradecer pela gloriosa herança futura em meio à pobreza do presente. Nossa vida deve ser um eterno hino de gratidão. Os cristãos de Colossos eram idôneos, ou seja, qualificados para esse reino. Deus nos qualificou para o céu.
A herança está na luz e já fomos transferidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pois do Senhor Jesus recebemos a recompensa, a herança, pois somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. E qual deve ser o nosso comportamento diante daquilo que tudo ouvimos, daquilo que Paulo fala, do comportamento, das atitudes de Paulo? Devemos crer no poder da oração. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse deve ser, meus irmãos, o nosso comportamento diante das adversidades. Nós devemos orar, buscar o pleno conhecimento de Deus para as nossas vidas, conhecer a vontade dEle para nós e realizarmos, porque dificuldades vão vir, mas a gente sabe que nós temos um Deus que pode todas as coisas e que Ele pode realizar maravilhas na sua vida. E que Deus realmente possa falar ao seu coração e que você possa estar motivado diariamente a orar mais e mais incessantemente, mais do que você já faz. Busque a Deus em oração para que você possa viver uma vida ao qual Cristo prometeu e recebermos a herança que está na luz. Amém? Que Deus os abençoe. Há momentos na jornada ao seguir Jesus que claramente vemos sua luz. Muitas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz. Mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para esse que segura eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai. Quando as nuvens nos rodeiam, avisando um temporal, e o vento frio soprando sem cessar, logo torna-se um motivo para a angústia e o sofrer, e pensamos que o Senhor bem longe está. Mas no temporal é
que vamos pôr em prova nossa fé. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para esse que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para esse que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Se coloque diante de Deus agora. Aquilo que Luciano acabou de cantar. Se você ainda tem alguma dúvida, se você que está aqui hoje, e você está e entendeu a importância de estar na presença de Jesus, de buscar a Ele todos os dias, de invocar o seu nome, se ajoelhar no momento onde você não entenda o que está acontecendo. E hoje você entendeu qual deve ser a sua atitude diante disso. Você entende que primeiro você precisa entregar-se. Você precisa deixar Deus fazer a vontade dEle na sua vida. E eu quero agora lançar o convite a você, que hoje está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que não teve a oportunidade de conversar com Ele, ou que agora, nesse momento, você consegue falar com Ele, e você disse a Ele: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero entregar a minha vida a Ti, porque eu vejo a importância disso para mim, eu preciso dar um outro rumo à minha vida, eu tenho passado por dificuldades, e não tenho entendido, Senhor, mas agora eu entendo, porque Tu tens um propósito para a minha vida. Eu não vou insistir, mas se você tomou essa decisão essa noite, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui hoje, e o Espírito Santo do Senhor tocou o seu coração e você entendeu, levante a sua mão, não fique com vergonha.
Jesus Cristo vai voltar e um dia Ele vai estar aqui no meio de nós. E você precisa declarar isso ao mundo, de que você crê em Jesus como seu Salvador. Eu quero lançar também um desafio àqueles que entenderam que a importância da oração na vida da gente. E que você tem vivido de forma diferente daquilo que a palavra de Deus fala sobre você orar, de você conversar. E você decidiu hoje mudar essa história. Que a partir de hoje, de agora, você vai estar mais em oração. E se você tem esse desafio no seu coração, eu quero que você levante, eu quero orar por você. Você pode ficar de pé. E você vai dizer assim: Deus, eu quero escutar mais a tua voz, eu quero dedicar mais tempo à oração, a conversas contigo. Eu não quero ser mais aquela coisa medíocre, aquela coisa mediana, onde só pela manhã e na hora de dormir. Mas eu quero dedicar tempo, Senhor, a conversar contigo, a escutar a tua voz, a entender a tua vontade. Se você tomou esse desafio, se você agora entendeu isso, você pode ficar de pé. Eu quero orar por você nesse momento. Amém. A gente precisa cada dia, todos nós precisamos cada dia melhorar isso em nossas vidas. A nossa oração, nossa conversa com Deus. Como é bom ver pessoas que entendem isso na vida deles. Cante comigo. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitar, de esquecer. Cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom, Senhor, falar contigo. Como é bom, Senhor, estar em Tua presença. Recebemos de Ti, Senhor, a plenitude, Senhor, do Teu conhecimento. Sabendo, Senhor, cada dia mais qual é a Tua vontade em nossa vida. Senhor, se existe alguém aqui nessa noite que ainda não conhece e que ainda não teve o desejo, Senhor, e o prazer dessa plenitude do conhecimento de Ti, Senhor, que ela possa hoje, Senhor, abrir o seu coração, Senhor, e receber. Essas pessoas, Senhor, que estão em pé nesse momento, estão dizendo a Ti, Senhor, que as suas vidas a partir de agora vão dedicar mais à oração, a estar mais em comunhão, em conversa contigo e mais escutando a Ti, Senhor, e buscando, Senhor, em Ti a vontade, a Tua vontade para a vida delas. Eu acredito, Senhor, que isso também é o desejo da Tua igreja, Senhor. De clamar por aqueles que a gente nunca viu, que a gente nunca pôde ver face a face, Senhor, mas o nosso coração, ele se enche, arde, Senhor, no desejo de orar por aquelas pessoas que estão longe, que nunca vimos, por países, por líderes, por governantes, ó Senhor. Que isso seja também a nossa atitude, Senhor. Esquecendo um pouco de nós, mas pensando mais no próximo. Ó Senhor, que essas pessoas que estão de pé nesse momento, Senhor, realmente ajudas, ó Senhor. Fortalece essas vidas, para que elas permaneçam sempre, Senhor, perseverantes em oração, Pai. Como é bom, Senhor, escutar de Ti, Pai, a Tua vontade para nossas vidas, porque Tu sempre queres o melhor para nós, Senhor. Ó Senhor, que nessa noite,
na vida de cada um aqui, Senhor. O Teu nome seja glorificado. Tudo isso nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês esta semana. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. Que vocês busquem durante essa semana a Deus mais e mais incessantemente. Seja perseverante, seja longânimo. Que você que nos visita nessa noite, que Deus abençoe muito a sua vida. Que se você está aqui hoje pela primeira vez, que você possa estar retornando. Que está conosco nessa primeira vez, não esqueça do nosso cafezinho, né, ali na sala 400. E se você que está acompanhando o visitante também, pode ir com ele, leve ele até ali a sala 400, a sala do cafezinho, né, para que nós possamos estar ali em comunhão, confraternizando. E que Deus possa estar abençoando a vida de cada um durante essa semana. Mais uma vez, lembrando do nosso retiro, né, o pastor Mateus vai estar conosco nesse final de semana, não deixe de participar. Se você não pode estar lá todos os dias, ou estar lá, mas vá um dia, 2, mas participe do nosso retiro. Que Deus abençoe a vida de todos. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém.